Bom dia, amigos internautas do canal de Palestras Obreiros do Bem. Estamos aqui mais uma vez para a reflexão de um tema, ainda remoto, mas sempre nos oferecendo a oportunidade de nos conectarmos e refletirmos sobre alguma lição que a doutrina espírita possa nos esclarecer. Então, antes de tratar do tema especificamente, vamos ler o projeto dessa semana, que é um projeto de transformação moral, que tem há 23 anos já na nossa casa, como objetivo de nos oferecer sempre um tema para reflexão, para a nossa transformação moral. E essa semana o tema é a reflexão sobre a lei de progresso. E numa frase de Kardec, que inclusive essa frase se encontra na lápide do túmulo dele, na França, que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Amigos, estudar as leis divinas requer tempo, dedicação, disciplina e nos oferece inúmeros benefícios. Elas nos convidam a grandes reflexões e transformação individual e, consequentemente, coletiva. Ao nos transformarmos, nossas atitudes serão outras e poderão influenciar no meio em que vivemos e convivemos. Diante de tantas experiências e acontecimentos que abalam e escandalizam, escandalizam mais uma vez o Espiritismo, nos ampara e norteia. Nos livros da codificação, ao estudarmos as leis divinas, nos deparamos com subsídios que fortalecem a nossa fé. No Livro dos Espíritos, sob a lei de progresso, encontramos perguntas e respostas que nos convidam a reflexões profundas sobre a nossa responsabilidade e conduta diante daquilo que podemos fazer. Para refletir sobre o tema da semana, citaremos em especial a questão 785, que diz: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que por sua vez estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas essa situação não durará muito tempo, mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinitamente durável. Cientes disso, façamos a nossa parte, honrando a oportunidade da reencarnação que nos foi dada. Sigamos progredindo. O texto do Evangelho para essa semana é o capítulo 7, o item 13, que fala da missão do homem inteligente na Terra. Então, com essa inspiração do projeto, falando da lei de progresso, vamos então todos nos sintonizarmos, nos harmonizarmos com as leis divinas que nos regem, e nos harmonizarmos conosco mesmo, através do pensamento elevado do amor a Cristo. Que possamos, nesse momento, nos unir e vibrar por nosso planeta,
por nosso país, por todos aqueles que necessitam de paz, de fé, de amparo, de amor. Que Deus e Jesus possam amparar e abençoar a todos. Que assim seja. Então, amigos, o tema para a nossa reflexão de hoje, dessa semana, que é proposto, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no capítulo que trata do Cristo Consolador. E nós vamos nos ater ao item 1 e 2, que fala do jugo leve. Então, vamos ler a passagem para a gente entender o que significa essa passagem para a nossa reflexão. Então, no item 1, nós temos aqui a passagem de Jesus, que foi descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e é leve o meu fardo. E no item 2 tem algumas considerações de Kardec, que diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida as aflições, caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, vamos procurar refletir sobre essa passagem e essa consideração de Kardec sobre alguns aspectos, né? Vamos entender o que significa essa palavra jugo, que muitas vezes nós não compreendemos claramente. Eu mesma demorei um tempo até entender verdadeiramente o significado. Em que sentido Jesus disse que seu jugo é leve? Vamos entender isso. E como entender essa afirmação no contexto do momento presente? Os ensinamentos de Jesus têm profunda conotação, e a gente sempre... E é um ensinamento que é atemporal, ele serve para todas as épocas, e a gente sempre deve trazer esse ensinamento para o nosso momento presente. Então, vamos começar tentando entender essa palavra jugo. Quando a gente procura no dicionário, a gente vai ver que essa palavra significa uma ferramenta, um equipamento que serve para unir dois animais para fazerem um mesmo trabalho. Eu trouxe uma figura aqui para ficar mais clara, vamos ver se todos vão ver. O jugo é essa ferramenta que une, por exemplo, dois bois para eles se alinharem e fazerem uma tarefa. E é importante a gente entender esse significado, porque Jesus dá uma simbologia muito maravilhosa, muito específica a isso, né? Então, o jugo é essa ferramenta, que Jesus se refere que esse jugo é leve, porque, na verdade, é uma ferramenta que vai dividir o peso da carga entre os dois animais.
E os dois andando em linha, eles vão ter uma tarefa menos penosa. Nós vamos ver isso depois. E a palavra fardo, que ele também fala, que o fardo dele é leve. Fardo é um conjunto de objetos ou um volume, alguma coisa que é para ser transportada, né? Um pacote, enfim, ele é descrito dessa forma. Ou, na forma figurada, é aquilo que causa sofrimento, que é difícil de suportar. Então, entendendo o significado dessas palavras, nós vamos tentar entender cada fase dessa passagem que Jesus nos fala, para que vá ficando mais claro o significado. Então, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que será que é ir até Jesus? O que ele quer dizer? Vinde a mim, porque ele diz que é para ir até ele. Então, nós vamos ver que ir a Jesus é observar os ensinamentos dele, né? É observar a lei que ele veio ensinar para nós, que é a lei divina. Então, esse vinde a mim indica o quê? Uma ação. Sairmos da nossa condição de estagnação e caminhar. Ter um movimento. Então, exige de nós empenho, vontade. Ele diz, agora, quem que pode ir até Jesus? Ele diz, vinde a mim todos que estáis aflitos. Quem pode ir até Jesus? Ele diz todos, ele não põe nenhuma restrição. Todos que estáis aflitos, todos que estão em agonia, que vá até ele. Ele faz esse convite a todos nós. E nesse momento em especial, quem é que não se encontra em aflição, não é mesmo? Então, esse convite Jesus faz a todos nós que estamos em algum momento de aflição. E por que ir até Jesus? Porque ele nos promete consolo, alívio. E isso é algo muito especial. Ele está nos prometendo, se nós fizermos esse movimento de ir até ele, nós teremos consolo, teremos alívio. E como que a gente faz para ir até Jesus? Agindo, né? Caminhando, se movimentando, buscando. Não adianta a gente ficar parado achando que tudo vai chegar até a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ele nos convida a fazermos a parte que nos cabe nesse contexto, para sairmos da condição de aflição. Então, vamos ver. Ele diz, vinde a mim todos. Ele não coloca barreira, nem limite, né? Ele diz que todos que estáis aflitos, veja que importante, ele não diz os que são aflitos. Porque se nós formos analisar, o estado de aflição é um estado momentâneo, é um estado passageiro, e deve ser assim. Nós passamos por momentos críticos, onde nos afligimos, mas não podemos viver constantemente na aflição. Então, ele diz que aqueles que estão aflitos, que vá até ele, que vai encontrar consolo. Então, esse momento evolutivo que nós estamos vivendo é um momento de grande aflição. Nós estamos vendo situações muito críticas na Terra, né? Especialmente com essa pandemia. E se nós formos pensar, esse momento que estamos vivendo, por que nós estamos vivendo? Primeiramente, porque ele faz parte de um processo de evolução. Nós estamos passando de um patamar para outro, então sempre gera aflição. Essa pandemia, ela veio em consequência das nossas próprias atitudes, da nossa
forma de agir com a natureza, o meio ambiente, uns com os outros, o psiquismo que a Terra acabou se envolvendo, acaba gerando desequilíbrio e acaba trazendo conflitos que nós vamos ter que resolver. Então, é a lei de causa e efeito agindo, como todas as leis agem no universo, né? Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, que é a lei de harmonia do universo, né, que harmoniza todo o universo, nós entramos em desequilíbrio. E aí, muitas vezes, a dor vem para nos colocar de volta no eixo, no equilíbrio que nós deveríamos ter permanecido. Todo esse processo de aflição é porque muitas vezes nós fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. E agora nós temos as consequências para a gente ajustar. Jesus disse, vinde a mim. E ele coloca que esse equilíbrio, esse reequilíbrio com a lei, ele vai traçar o caminho com a gente. Porque ele não disse que ele é o caminho, né, que ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, ele se coloca como esse caminho para nós, nesse momento dessa passagem. E ele diz que, então, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados. O que é sobrecarregado? Quando nós temos uma carga, nós temos um peso, temos uma tarefa a realizar. Agora, o que é sobrecarregar? É colocar uma carga a mais. Todas as provas que nós enfrentamos são cargas que nós temos e que nós vamos dar conta. O que é sobrecarregar essa carga? É a revolta, o sofrimento desesperador, é a falta de fé, a falta de confiança. Então, tudo isso gera uma sobrecarga na gente. Então, Jesus diz que todos que estiverem com essa sobrecarga, vá até Ele, que Ele vai conduzir o caminho de volta a Deus, a lei divina, o equilíbrio. E Ele diz também que eu vos aliviarei. Veja que é interessante que Ele não promete tirar a nossa dor, a nossa aflição, a nossa angústia. Ele diz que vai nos aliviar. Ele não promete tirar o problema da nossa vida, mas Ele vai dar um alívio, um repouso, para que a gente possa se reestruturar e resolver o nosso problema. Todos os nossos problemas, quem tem a solução somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Ninguém pode tirar uma situação que cabe a nós resolver. E Jesus não faria isso. Então, ele dá o alívio, ele dá o conforto para que a gente se refaça, se fortaleça e siga em frente. Ele diz também, tomai sobre vós o meu jugo. Como nós vimos que o jugo é aquele equipamento, ele se coloca já como se ele já estivesse no jugo. E ele diz para que nós tomemos o lugar com ele. É muito rica essa análise. Ele diz, vem aqui comigo que nós vamos dividir a carga. Vamos nos harmonizar, vamos nos sincronizar e vamos dividir essa carga. Esse jugo é nós assumirmos o nosso compromisso. Aquilo que cabe a nós, né, enquanto espíritos, a obediência à lei de Deus, aos ensinamentos. Então, quando nós fazemos esse movimento e tomamos o jugo do Cristo ao lado dele, nós nos sentimos fortalecidos e amparados para a nossa jornada, para a nossa caminhada. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque isso realmente nos fortalece em momentos críticos. Nesse momento especial que nós estamos vivendo, se nós entendermos que esse jugo que Jesus está oferecendo
a compartilhar conosco, ele está dizendo que ele vai nos dividir a carga, que vai nos aliviar nesse peso. E ele diz também: aprendei comigo. Jesus é o nosso modelo e guia, e ele se coloca como mestre, como modelo. Ele diz: aprendei comigo, porque ele veio com esse objetivo de nos ensinar, como mestre, como guia, como orientador. E quando nós temos Jesus como guia, nós não precisamos de nenhum ídolo. Nada mais é preciso, porque ele supre toda essa necessidade de aprendizado que nós temos. E ele diz que sou brando, então aprendei comigo que sou brando. A brandura é a qualidade do obedecer de forma consciente e serena. Nós, quando conhecemos e obedecemos a lei de Deus de forma consciente, serenamente, nós vamos compreendendo o significado das coisas na nossa vida e a gente não age com violência, a gente age com brandura. E Jesus agiu com brandura e nos convida a agir com essa mesma brandura nas dificuldades e nos desafios que nos apresentam. E ele disse que sou brando e humilde de coração. Humilde de coração é aquele que é desinteressado dos bens materiais, né? Do apego. Então, quando nós somos interessados demais na matéria, quando a matéria tem valor muito grande na nossa vida, isso nos sobrecarrega, porque nós vamos nos sobrecarregar de desejos, de necessidades, de vontades, e isso é peso para a nossa carga. Então, a nossa carga é a vida, é as provas, aquilo que nós temos que viver para poder aprender. E quando nós colocamos cargas extras, é onde nós nos sobrecarregamos. E Jesus vem te dizer que ele é humilde de coração. Jesus não teve interesse nenhum na matéria. E ele se coloca como exemplo para a gente também. E ele diz: e achareis repouso para as suas almas. Jesus não diz que vai nos livrar das nossas dores, não vai tirar os nossos desafios, mas ele diz que vai oferecer um repouso, um momento de tranquilidade. Quando nós nos apegamos a Deus, a Jesus, a prece, as boas energias, nós encontramos esse repouso. E depois a gente, fortalecido, segue o caminho que nós temos que seguir, né, com essa nova força que nós conseguimos restaurar. Nós temos um poema muito bonito de Carlos Drummond de Andrade, que ele fala de muitas coisas que nos causam dor. E ele termina esse poema dizendo que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E é justamente isso que Jesus vem dizer também. A dor que nós temos que enfrentar é inevitável, faz parte do nosso aprendizado, do nosso caminho. A dor ainda serve como uma auxiliar nesse processo de evolução que nós vivemos. Mas o sofrimento é justamente a lamúria, a revolta, a rebeldia, e nós não precisamos disso, né, na nossa vida. Então, por isso, ele é opcional. Nós podemos tirar isso. Então, nós vemos aí que estamos num mundo de provas e expiações. Essa dor, ela ainda é uma ferramenta de burilamento e de expurgo, e que nós não podemos encará-la como uma adversária, e sim como uma aliada nesse processo de crescimento que nós estamos imersos aí, né, nessa busca. E ele diz também, porque o meu jugo é suave.
Então, como nós vimos, essa peça que põe entre os animais para tornar a carga menos pesada, Jesus diz que ele é suave. Suave porque ele estará lá dividindo com a gente essa situação. Então, é muito importante a gente entender essa condição do Cristo. Ele se coloca ao nosso lado na trajetória de sofrimento e de dor que muitas vezes nós estamos, para suavizar aquela situação que estamos vivendo. Então, tudo isso é um entendimento da passagem que Jesus nos deixou. E uma passagem tão curta, com tanta profundidade de ensinamento, né? Agora, trazendo todo esse ensinamento para o nosso momento presente, onde todos nós estamos vivendo momentos de aflição, momentos de angústia, de perdas, de dor, de sofrimentos, de tantas coisas que têm acontecido no nosso planeta, né? Todo esse psiquismo que tem envolvido todos nós, como nós podemos entender, então, essa pandemia que nos afeta a todos nesse momento, né? Essa pandemia vem como consequência de todo esse processo, tanto o processo da Terra, como o processo que nós já dissemos, do psiquismo que nós desenvolvemos. Não adianta a gente se revoltar com isso. Nós temos que sair da nossa situação e caminhar rumo a uma solução. Então, se nós, ao invés de maldizermos esse vírus, de nos rebelarmos, nos revoltarmos contra ele, e nós entendermos esse vírus como um mensageiro, que veio trazer uma mensagem de reflexão para todos nós, uma mensagem de que nós precisamos mudar aquele caminho que nós estávamos seguindo. Se nós estávamos nos distanciando da lei de Deus, que é a lei da harmonia, do equilíbrio, que nós então possamos, através dessa ajuda que o Cristo nos oferece, nos redirecionar ao caminho da lei. Então, ele vem nos trazer as reflexões de que nós precisamos aprender a cuidar mais de nós mesmos, mas cuidar do outro também. Que nós precisamos aprender a querer menos o bem pessoal, mas mais o bem comum, né? Que nós precisamos desenvolver a solidariedade, a fraternidade, o auxílio ao outro, que muitas vezes passa, né, desapercebido na nossa vida. Nós precisamos retomar o equilíbrio e a paz. E que isso não pode ser feito de forma individual, tem que ser de forma coletiva, porque quando um não está bem, o outro também não vai estar bem. Não posso estar bem achando que está tudo bem, que não importa, porque o outro não estando bem, ele muda também a característica do psiquismo do ambiente, e nós vamos ressentir isso de alguma forma. Então, nós temos que abrir mão do orgulho, da vaidade, da arrogância, da crueldade que é tão presente ainda na nossa terra, né? Então, esse vírus, ele vem para trazer mensagens muito profundas, e a gente precisa entender essas mensagens, acolher essa mensagem e trabalhar essa mensagem. E sempre com a certeza de que Jesus está ali ao nosso lado, dividindo conosco a nossa carga, sintonizado, em equilíbrio ali, em sincronismo conosco, quando nós vamos até Ele. Então, tudo isso se torna muito rico, né, para a nossa vida. Jesus é esse guia dessa caminhada, que vai nos levar ao encontro de novo com as leis de Deus.
E lá nas considerações finais, Kardec então diz que esse jugo é leve, essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos desenvolver esse amor e essa caridade. Amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus, caridade àqueles que mais necessitam nesse momento, não só do bem material, mas do apoio, do amparo, da solidariedade, do respeito, até com a dor do outro, nós precisamos desenvolver esse respeito, essa empatia. E é um momento que nós precisamos refletir e acolher todos os ensinamentos do Cristo, trazendo para esse momento, porque nós estamos no momento do limiar do aprendizado de tudo isso. Então, é importante que a gente sempre reflita sobre essas questões no momento presente. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que vem trazer muito esse aconchego para os nossos corações, nesse momento de sofrimento e dor que muitas vezes estamos vivendo. E chama Lágrimas, e diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza nas cadeias levadas ao seu olhar magnânimo, transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, que nós possamos, sob a inspiração do Cristo e de todas essas leituras, rogarmos o amparo ao nosso Mestre, a Deus nosso Pai, que a tudo provê, e rogarmos coragem, fortaleza nessa nossa jornada e a confiança de que tudo vai passar. Que as nossas lágrimas do momento possam se reverter em alegria futura por estarmos no caminho das leis de Deus, por estarmos nos acolhendo como irmãos e ajudando uns aos outros nessa jornada. Que o Pai nos fortaleça, nos ilumine e que Jesus guie nossos passos. Que assim seja. Um bom dia a todos, uma santa semana com muita força, com muita luz, com muito amor. Fiquem com Deus.
Gratidão.